90% das empresas quebram em poucos anos e se você é cristão, provavelmente a sua empresa vai entrar para essa estatística. Bom, meu nome é Patrick Cadena, eu sou especialista em marketing, sou fundador da 360 Scale, eu sou empresário e sou cristão. E eu quero compartilhar com você nesse vídeo algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Esse vídeo não tem um roteiro específico, eu não escrevi nada para gravar esse vídeo, porque eu quero realmente compartilhar aquilo que Deus tem para falar com você. Então não acha que esse vídeo foi entregue a mim por algoritmo ou por alguma coisa, mas entenda que realmente esse vídeo chegou para você por algum motivo. Tem algo que Deus quer tratar com você. Eu não costumo misturar religião, igreja, com empreendedorismo. Eu não sou desse time. Mas eu acredito que como cristãos, nós precisamos entender que a nossa empresa é algo diferente. Ela não é uma empresa comum. Ela tem um objetivo. Ela tem um propósito. Então, eu aqui não estou para misturar religião, mas se você é cristão de verdade, você sabe que Jesus está em todas as coisas. E Jesus, principalmente, ele está na sua empresa. E qual que é o principal motivo, um dos principais motivos que eu vou falar aqui, que muitas empresas fecham? É por conta da falta de propósito. E aí você provavelmente vai dizer, não, mas a minha empresa tem um propósito muito bem definido. Eu vou ajudar pessoas, como é o caso aqui da minha agência, né? Eu vou ajudar pessoas, a empresas a venderem mais, a conseguirem se destacar, a terem mais visibilidade. Você faz aquele quadro lindo, né? Da missão, visão e valores, você tem ali um propósito muito bem definido. Mas não é desse propósito específico que eu estou falando. Se a sua empresa hoje, ela alcançar exatamente o sonho que você tem, de faturamento, de crescimento, de tamanho, se ela alcançar exatamente hoje, Deus chegar, porque ele tem poder para isso, ele chegar e falar, tá aqui, tudo que você me pediu. Pronto. O que o nome de Deus, ou em que o nome de Deus vai ser glorificado se a sua empresa alcançar hoje tudo que você sonha? Provavelmente você fique sem resposta para essa pergunta. E se você ficou sem resposta para essa pergunta, provavelmente a sua empresa não tem um propósito tão bem definido assim. Talvez você não saiba exatamente por que você está fazendo o que você está fazendo. Se é somente para que você enriqueça e que você dê um conforto para sua família, isso é muito bom, tá? Isso não tem nada de errado, você tem que buscar realmente um conforto. Mas talvez você já fez aquela pergunta de, então, se é só pelo crescimento, por que talvez eu não trabalhasse com outra coisa e ganhasse até mais? Por que Deus permitiu que eu abrisse essa empresa? Por que Deus permitiu que eu chegasse aonde eu cheguei? O que Ele quer fazer de mim? O que Ele quer fazer através de mim? E isso é uma reflexão muito importante para a gente fazer. Porque o propósito, como empreendedor, é aonde você quer que a sua empresa chegue. Mas o propósito como empreendedor cristão é o que a minha empresa vai impactar no reino. O que ela vai mudar? Então a sua empresa precisa ter um propósito muito bem definido em Cristo. Mas não adianta nada você ser cristão na igreja, você ser cristão nas redes sociais, se a sua empresa ela é do mundo. Claro que a empresa está no mundo, então não é nesse sentido, mas ela pratica coisas mundanas. Mas, Patrick, não, eu não faço nada de errado, tá tudo certinho. Mas e aquele gatilho mental que ensinaram a gente a usar, dizendo, você precisa dizer que só tem 10 unidades, mas na verdade seu estoque está cheio e você pode vender quantos produtos você quiser. Mas você tem que usar o gatilho mental, porque essa é a estratégia que mais funciona. Eu sou marqueteiro, eu sei que inconscientemente funciona muito mais você dizer, só tem 10 unidades, mas na verdade você pode vender quantos você quiser. Será que isso agrada a Deus? Mentira não deixa de ser mentira só porque ela está sendo usada como um gatilho mental. A mentira, ela continua sendo mentira. E se a sua empresa está sendo construída em cima de mentira, será que ela é uma empresa que vai glorificar a Deus e vai impactar o reino? Na verdade, ser empresário, a sua empresa é o seu ministério. Mas, Patrick, eu não tenho chamado para ministério, para nada, eu não faço nada na igreja, eu só sou cristão. A sua empresa é seu ministério. E você precisa entender que a sua empresa, sendo o seu ministério, você precisa honrar e adorar a Deus em tudo que você faz. Mas Patrick, é tão difícil você ser íntegro no mundo de hoje, as coisas estão muito difíceis. Sim, eu concordo. Eu concordo com você. Concordo que a situação do país não está muito boa, mas a Bíblia mesmo diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, a gente como empresário cristão, a gente precisa entender que a nossa integridade, ela vale mais do que qualquer coisa. Na verdade, seria muito mais fácil e a gente talvez estaria muito mais rico se a gente construísse a nossa empresa em cima de mentira ou em cima de um produto que não funciona, em cima de algo que a gente sabe que não é aquilo ali que a gente entrega.
E talvez a gente conseguiria influenciar muito mais pessoas, entrando na mente das pessoas, conseguindo usar gatilhos mentais. Mas a pergunta é, aonde Deus seria glorificado nisso tudo? Mesmo que você ficasse rico, como muitas pessoas ficam, né? A gente tem vários exemplos aí no digital de pessoas que ficaram ricas e a gente sabe que é enganando, é mentindo, é entregando um produto que não cumpre aquilo que eu estou prometendo e não é um produto bom, não é um produto de qualidade. Mas eu estou ficando rico, e aí? A gente sabe que não é esse o caminho. E a gente sabe que mesmo que a gente fique rico, no fundo, tem algo faltando. Eu quero ir além e falar um terceiro ponto. A verdade é que a sua empresa é o seu chamado. E você foi chamado para ser um empresário, para ter uma empresa, para liderar pessoas, para realmente mudar o mundo de uma forma cristã e de fato você influenciar a sociedade. Só que se você não seguir exatamente isso, você vai estar se afastando do seu chamado. É como Israel que foi tirado de Deus do Egito e entrou ali no deserto para fazer essa caminhada até a terra que Deus tinha prometido, mas no percurso ele adorou imagens, no percurso ele se perdeu e se perverteu e não foi íntegro, ele não tinha uma visão clara do propósito que ele estava indo para alcançar, e aí a maioria deles ficaram no deserto. A sua empresa, ela é o seu chamado. Então, se ela é o seu chamado, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar problemas, você vai ter atribulações, você vai ter dificuldades para enfrentar. Porém, o seu chamado é aquilo que Deus confiou a você. Então, se a sua empresa é o seu chamado, você precisa entender que você não deve desistir do seu chamado. Você não deve se preocupar. Você não deve temer. Então eu vou colocar o pé pra cima aqui, vou botar o pé nessa janela aqui e vou ficar tranquilo porque Deus vai cuidar de todas as coisas. Não, Deus não vai cuidar se você for omisso. Se você não estudar gestão, se você não investir, se você não procurar aprender, não procurar caminhos justos e íntegros, se você não se especializar, se você não se profissionalizar, nada vai ser feito. A grande diferença de que quando você tem um chamado na sua vida, porque a empresa é um ministério, você tem um chamado na sua vida, as coisas vão fluir de uma forma muito mais leve. Mas, Patrick, eu tô num peso, eu tô querendo me matar e tô ansioso e eu tô chateado e minha empresa não tá dando certo e isso e aquilo e eu tô angustiado. Tudo bem, talvez está na hora de você voltar um pouco pro secreto e conversar um pouco com Deus e entender o seu chamado de fato, você enxergar o seu propósito. Eu, certa vez, conversando com alguns empresários, amigos meus, e eles apresentando alguns problemas, eu falei uma frase que, na hora, eu nem percebi, eu só falei, mas depois eu fiquei refletindo, eles trouxeram lá uma estatística negativa, e aí eu falei, cara, mas isso é só um número. Aí eles riram de mim e falaram, porque esse número não é seu. Aí eu falei, sim, verdade, mas depois eu fiquei refletindo sobre isso, e eu falei, realmente, mas se a gente serve ao Deus Todo-Poderoso, se a gente serve ao Deus que pode todas as coisas, que é o dono da prata e do ouro, que fez todas as coisas, que fez a nossa empresa, então isso de fato é só um número para ele. Se ele permitiu que aquele número acontecesse, ou foi para que você aprendesse, você melhorasse em alguma área, você estudasse mais sobre gestão, você se aperfeiçoasse mais, ou porque ele quer te ensinar nesse propósito, que ele quer te ensinar nesse processo. Porque ele quer te ensinar para te levar e te aproximar do seu chamado. Então, quando a gente entende e começa a enxergar a nossa empresa como, na verdade, um ministério, como aquilo que Deus colocou na nossa mão e confiou a gente, para a gente fazer o reino acontecer, para a gente trazer o reino para a terra, através da nossa empresa, a gente começa a liderar de uma forma diferente, a gente começa a gerir de uma forma diferente e, acima de tudo, a gente começa a ter paz naquilo que a gente faz. Porque a gente sabe que se der ruim por algum motivo, se a empresa chegar... A empresa em si, ela chegar a ter um número muito ruim de prejuízo, Deus está naquele negócio. E Deus está cuidando. Ela não vai quebrar, não vai naufragar. A sua empresa, ela foi fundada por Deus. Só que, enquanto você não estiver com o propósito alinhado, enquanto você não estiver sendo íntegro nas suas decisões, enquanto você não estiver sendo íntegro na sua liderança, na sua gestão, enquanto você não entender que a sua empresa é o seu chamado, aí sim, a sua empresa corre risco de quebrar. Por quê? É como Deus falando com o povo, vocês vão sair do Egito e vão chegar à Terra Prometida.
E ele prometeu, mas nem todo mundo chegou. Por quê? Porque eles não olharam para o propósito, eles não tinham o propósito fixo nos olhos deles, eles não se mantiveram íntegros e eles não seguiram o chamado, eles não seguiram a voz daqueles que o chamou. Então, se você é empresário, entenda, a sua empresa, ela não vai quebrar se você tiver propósito, integridade e chamado. Isso não quer dizer que você não precisa se aperfeiçoar, você não precisa se dedicar, você não precisa estudar. Porque Deus fala que tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa fazer como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. Então, aquela guia de imposto que a gente emite é como se a gente estivesse emitindo a guia de imposto para o Senhor. Ah, mas o governo é ladrão. Tudo bem, a gente está emitindo a guia de imposto como se estivesse fazendo para o Senhor. Não adianta a gente se conformar com o mundo e dizer, tá tudo certo, a gente fazer vista grossa com tudo. Não, o mundo, a política tá complicado e só vai piorar. Mas a verdade é que a gente tem um chamado, a gente tem algo a mais. E eu preciso que você enxergue isso. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, ele tenha ministrado no seu coração de alguma forma. Eu não costumo gravar esses tipos de conteúdos, mas Deus tem colocado muito no meu coração para começar a gravar esse bate-papo com você, olho no olho, e a gente realmente conversar sobre temas diversos. E eu quero que isso de alguma forma te inspire. Então se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e manda para aquele amigo empresário que você sabe que também precisa ouvir essa palavra. Eu vou ficando por aqui, valeu!